Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com uma oração. Quem sentir o desejo, pede a Deus para que a nossa aula seja proveitosa. Vamos orar. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho um amigo que se chama José, como eu. Há um bom tempo atrás, quando eu estava começando na fé, eu tentei evangelizar esse amigo, falar de Jesus para ele. E esse amigo, José, ele tinha uma característica interessante, eu nunca vi ninguém como ele. Quase todas as vezes que a gente se via, a primeira coisa que ele me falava é: Carlos, eu tenho um sonho. E ele contava o sonho. Além de sonhar quase todos os dias, ele se lembrava tintim por tintim do sonho. E ele contava o sonho para mim e os sonhos eram estranhos, como sempre, sem sentido para alguém de fora. E eu tentei evangelizar esse amigo, mas a coisa não pegava. Não pegava. Levei-o várias vezes à igreja, lá na Paulista. Mas parece ele era um peixe fora da água. Aquilo não batia com ele. E durante um bom tempo eu tentei falar com ele, apresentar o Cristo, que na época eu estava muito apaixonado. E a gente tem essa vontade de querer que o outro tenha aquilo que você teve. Mas não dava certo. E toda vez que a gente se encontrava, né, eu lia sempre trecho de Jesus, né, porque eu achava que era mais compreensível. Um dia, desanimado, por hábito, eu me encontrei com ele e ele falou: Carlos, não vai ler um texto para mim? E eu não estava com isso na cabeça, né? Abri por acaso, no início da Bíblia, né? Eu nunca fiz isso, eu lia só o Evangelho, nem as cartas, que são complicadas, mas Evangelho, Jesus. E saiu em Gênesis. E eu li José sonhando, interpretando os sonhos do faraó. Eu li e percebi que no rosto dele alguma coisa estava acontecendo. Estranho, né? Como é que alguém vai se sensibilizar com uma história, entre aspas, besta como essa? Eu logo me toquei, li o texto, e ele pediu: leia de novo. E eu li agora com mais respeito. E eu percebi que ele ficava bastante sensibilizado com aquela história. E no final ele falou assim: olha, esse José também é um sonhador como eu. Depois nesse mesmo dia eu li, peguei na Bíblia vários sonhos. Eu peguei os sonhos de Daniel, o sonho de Gideão, de Jacó, que vê a escada, lembra? Subindo, descendo. Eu peguei vários sonhos, li para ele. E falei para ele assim no final: viu? O maior sonho que nós temos aqui é Jesus, quando ele pronuncia
as bem-aventuranças. Ele está sonhando. Bem-aventurados. Então, Jesus está fazendo, está sonhando. Porque isso, o Sermão do Monte é um grande sonho. Na Bíblia, há sonhos e visões em diversos contextos do período bíblico. Quase todos os sonhos, inclusive esses, alguns que eu falei agora, são avulsos, são sonhos circunstanciais. Eles acontecem de maneira praticamente isolada. São sonhos que não constroem grande coisa. São sonhos avulsos. Mas tem 3 personagens da Bíblia que sonham de uma maneira muito diferente. São sonhos fundamentais do José do Egito, de Daniel e de José, esposo de Maria, mãe de Jesus. Através da sabedoria e da interpretação dos sonhos, porque eles sonham e interpretam sonhos. E os 3 são jovens. José do Egito, lembram José do Egito? Ele é filho de Jacó, irmão de Benjamim, né? Filho de Raquel. Ele é um garoto. Daniel também é um garoto que vai do exílio para a Babilônia no exílio. E José, esposo de Maria, também é moleque. Esses 3 sonhadores são fundamentais, diferente dos demais sonhos da Bíblia, porque eles abrem as portas para um povo cansado, desesperado e sem saída. Esses 3 personagens sonham de maneira que constrói. Eles fundam, são sonhos que fundam novas perspectivas, novos momentos. O primeiro, José do Egito. É fundamental lembrar de quem ele é filho. De Jacó. Quem é Jacó? Um trapaceiro. Lembra? Ele não era o filho mais velho. O irmão dele se chama Esaú. O Esaú nasceu primeiro e tem todos os direitos. E Jacó trapaceia. Ele trapaceia e conquista o direito à primogenitura do irmão. E depois, quando o pai dele, Isaac, está velhinho, cego, e chegou o momento da distribuição do testamento, da herança, que era a bênção, que era a grande herança, Jacó faz a sua grande trapaça. Ele se passa pelo irmão e rouba a bênção. Por que eu estou lembrando isso? Porque esse é o contexto. Jacó vai ser pai das tribos. Esse povo de Israel nasce assim. E a Bíblia mostra com toda crueza essa realidade para mostrar para nós e para eles que é tudo pela graça. A gente não merece nada, não. É graça de Deus. Então, as 12 tribos nascem desse personagem. José, filho de Jacó, Benjamim. E o texto bíblico de Gênesis 37 fala que Jacó, complicado como é,
Ele ama José mais do que aos irmãos. E oferece para José uma túnica chique, rica, com braços largos, né? Uma túnica muito melhor do que as pobres túnicas dos irmãos. O texto bíblico fala que os seus irmãos o odeiam. Claro, porque ele é filho de Raquel. Os demais são filhos de Lia e filhos da empregada, da serva. Porque Jacó teve várias mulheres. E, por fim, Raquel, que ele ama. Por isso que ele ama o filho, ele ama José e ama Benjamim. Tá? Então, este é o cenário. José é amado, recebe um prêmio maior do pai. E ele está com os irmãos no campo. E o texto fala que os irmãos odiavam tanto que não queriam ouvi-lo. Cala a boca. Eles estavam na roça e ele fala assim, olha, eu tive um sonho. E eles falam, não queremos te ouvir. Mas eu rogo. O texto fala, ele roga, ele pede, implora para que escutem. Tudo bem, diga. Eu sonhei que nós estávamos na roça fazendo feixes, talvez de trigo, sei lá o quê. E o meu feixe ficou em pé. E os feixes de cada um de vocês ficou ao meu redor e se ajoelharam diante de mim, diante do meu feixe. Dá para perceber como é que eles receberam isso? E depois ele falou assim, eu tenho um outro sonho. Os irmãos já estavam muito bravos. Que sonho! Eu sonhei que, olha só que loucura o sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram diante de mim. Sabem qual foi a resposta dos irmãos? Vamos matar esse moleque atrevido. Decidiram matar o irmão. Eles iam matar quando Rubem falou assim, se a gente matar, a gente não pode fazer isso porque o sangue dele vai cair sobre nós. Vamos botar num poço. A gente não deixa comida nem água e ele vai morrer, o sangue não recairá sobre nós. Que estranho raciocínio, né? Botaram José no poço e, de repente, eles olham. Lá na frente, uma estrada passava uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito. E um falou assim, a gente não está ganhando... Olha o judeu, né? A gente não está ganhando nada com isso. Ele vai morrer. Já que vai morrer, vamos vender. A gente ganha um troco. E venderam o irmão. E daí venderam, e José vai para o Egito, e nós conhecemos a história, não conhecemos? E lá ele vai interpretar os sonhos do faraó e se torna governador. Através dele, o povo vê perspectivas de libertação. Tá? Este é o nosso primeiro personagem. O segundo personagem, Daniel. Só que, para compreendermos melhor o livro de Daniel, é preciso atravessar uma ponte. E essa ponte, quem oferece é o profeta Jeremias. Por quê? O que tem a ver um com o outro? Simples. Daniel é o garoto, junto com uma porção de crianças, são levadas ao exílio na Babilônia.
Jeremias, muito antes, é o profeta de Anatote, a vila natal dele, que vai viver um largo período, tá? Entre a derrocada final, a destruição. São 40 anos, mais ou menos, que ele presencia a destruição moral do país. Toda aquela corrupção total, e ele presencia o exílio babilônico. É um grande personagem. Ele vai viver esse período todo. Então, para entender Daniel, é preciso atravessar essa ponte. De um lado da ponte, olha que paradoxo, de um lado da ponte, que nós temos Jeremias, qual é a situação de Israel, do povo? Qual é a situação? Sem nenhuma perspectiva. Caos total. Tá? Caos total. Não havia futuro para esse povo. E o profeta Jeremias, ele anuncia o tempo inteiro, olha, se vocês continuarem fazendo isso, se o povo não praticar justiça, não levar a sério a vida, as coisas de Deus, o que vai acontecer? Destruição. Tá? E durante o período de Jeremias, isso aqui é importante, ele vai denunciar os religiosos todos. Ele vai denunciar todos os religiosos que são falsos, que se aliam ao poder do monarca, seduzidos, têm sonhos, e ele fala dos falsos profetas que sonham, que repetem os sonhos para a população e falam assim, olha, nada de ruim vai acontecer conosco, Deus vai proteger Jerusalém, a cidade do grande Deus, nada de ruim vai acontecer. E Jeremias fala, tudo falsidade. Então, de um lado dessa ponte está Jeremias anunciando o que vai acontecer e denunciando aqueles que sonham falsidade. Do outro lado da ponte, o paradoxo, está Babilônia, o poder pagão. Do lado de lá está Daniel. E é na Babilônia que a coisa vai ser recriada. Olha o paradoxo. E esse paradoxo na Bíblia está presente o tempo inteiro. Nós vamos ver daqui a pouco, mas é o menino Jesus que nasce e José que tem um sonho. E Deus fala assim, sai daí, sai da terra prometida e leva o garoto para o Egito para salvar o garoto. O Egito, que é lugar de servidão, de escravidão, se transforma em espaço de libertação, de proteção do menino Deus. Então, na Bíblia tem esses paradoxos interessantes, né? Jeremias na terra prometida, mas é uma terra caótica. E é preciso que a população passe por esse caos para aprender. Olha a pedagogia de Deus, para aprender. Mas tem que sofrer na pele. E o sofrimento é terrível, porque eles vão perder tudo. Perdem a terra, a cidade de Jerusalém destruída, eles perdem todos os sinais visíveis da bênção de Deus, são perdidos. E eles são levados ao exílio. Então, o exílio vai ser um espaço de recuperação. Só que no início, não dá para pensar assim, né? Que no exílio, que é local de sofrimento, haja alguma ponta de esperança. Lembram o salmista? Salmo 137, o salmista fala assim,
às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos com saudade de Sião. E aqueles que nos levaram cativo pediam que nós cantássemos, mas como é que nós podemos cantar em terra estranha? Não dá para cantar no exílio. Não dá para cantar no exílio. Aí o paradoxo, no exílio dá para cantar. Por quê? Porque Deus faz isso. No sofrimento nosso, quando a gente não enxerga nada, a gente não consegue cantar. Mas Deus, na doença, né? Na velhice complicada, a gente acha que não vai dar mais. Tá? Por quê? Porque essa é a cara do nosso Deus, não há outra. Todos os sonhos que nos fazem cantar são bem-vindos sempre. Porque não são sonhos egoístas, são sonhos de Deus. Então, Daniel está lá, vou botar na minha cola, porque senão eu me enrolo. Tem vários textos, eu pus aqui vários textos que Jeremias denuncia aqueles que sonham de maneira falsa. Isso mostra para nós também que dentro da igreja, tem muita falsidade. Por quê? Quem somos nós? Somos pó. Somos vaidosos. A gente também. Mais que os outros, às vezes. Né? Basta lembrar quem é que assassina Jesus? No ministério de Jesus, quem é que Jesus critica de maneira feroz? Não foram ladrões, não foram prostitutas, não foram gays, não foram lésbicas. Ele nunca criticou esse povo. Quem é que ele critica? O religioso, o fanático, aquele horroroso, né, que fecha, sabe, que fecha caminhos de Deus. Aquele que julga, né? Esse que assassina Jesus. Eu sempre repito uma frase que eu escrevi num livrinho meu há tempos atrás. Os piores adversários do projeto salvífico de Deus na história bíblica inteira sempre foram os de dentro, nunca os de fora. O ateu não atrapalha Deus. Por quê? Ele não liga para Deus. Quem é que atrapalha? É a gente que atrapalha. Tá. Então, Daniel está na Babilônia. Ele é criança, ele vai com aqueles amigos dele, lembra? Cedraque, Mesaque, Abidnego. E o faraó, o rei Nabucodonosor, chegou ao topo da sua carreira política de monarca. Ele conseguiu tudo. Israel foi a última façanha, né? Se a gente vê a história desse período, a Babilônia vai conquistando tudo, né? Vai conquistando tudo. E, de repente, o rei da Babilônia conquistou tudo, não há mais nada para conquistar e ele está lá aborrecido. Quem é que a gente vai invadir? Igual os americanos, né? Quem é que nós vamos invadir? Jogar bomba onde? Né? Essa sanha, né? Destruidora, né? E eles são protestantes, né? Isso é outra coisa. Mas quem é que o Nabucodonosor vai... E como não tem mais nada para fazer, nada para conquistar, ele tem tudo, ele tem as mulheres que ele quer, ele tem a riqueza que ele quer.
Naquele tempo, o capitalismo não estava tão avançado, né? Ele não tinha tanta coisa para comprar. Os ricos, né? Compram um iate de 10 milhões hoje, amanhã compra outro de 30, né? Vão, né? Mas ele não tem mais nada para fazer. Resta o quê? Ter sonho ruim. E ele tem sonhos perturbadores. Desesperado. Daí o que ele faz? Ele convoca todos os místicos, os magos, adivinhos, todo mundo que mexe com religião, com misticismo, para o palácio. E ele faz assim. Vocês leram o texto, ele fala assim, olha, e eu quero que vocês digam, ele não vai contar o sonho. Olha que estranho, hein? Ele não conta o sonho. Eu quero que vocês adivinhem qual é o meu sonho e tragam a interpretação. Chegam os caldeus, né, que são famosos. Claro, né? Nós estamos falando da Babilônia, são caldeus. Chega essa turma lá, especialista, doutores, mas, rei, é preciso que o senhor conte o sonho, senão não dá. Não, de jeito nenhum. Vocês têm que contar o sonho, senão vocês serão despedaçados. Hein? Quem é que vai salvar a situação? Hein? Os sonhos de Nabucodonosor, eles são parecidos com os sonhos do faraó. Eles são parecidos porque são perturbadores. Do faraó também são perturbadores. Os poderosos não sonham como nós sonhamos. Eles sonham sonhos perturbadores, assustadores. E por quê? Simples, né? Porque eles morrem de medo. Esses dias aí, alguém, governante de um determinado país, que não sei qual, está falando que não sai do governo desse país só se for morto. O que ele está dizendo? Ele está falando dos seus sonhos perturbadores. Ele está perturbado. Por quê? Por quê? A consciência. Eu acho que esse governante desse país não tem consciência, mas o mínimo de consciência que ele tem está mostrando para ele que ele foi demais. Ultrapassou todos os limites. Tá? Então, os sonhos do Nabucodonosor são parecidos com os sonhos do faraó. Porque eles sabem que, no fundo, antes da interpretação, eles sabem que os sonhos revelam que eles chegaram no limite. Eles sabem que acabou, perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Eles sabem disso, por isso estão apavorados. Ao pedirem uma interpretação, o que eles estão buscando? Um caminho de salvação. Que alguém venha. É por isso que o Nabucodonosor fala assim, olha, eu não quero picaretagem. Eu quero gente séria, por isso que eu não vou contar meu sonho. Porque se eu contar, vocês vão dar qualquer interpretação. Eu quero uma coisa autêntica. Eu não quero malandragem, eu quero coisa autêntica.
Perceberam? Vamos pular. O sonho de Nabucodonosor, aquele que alcançou tudo, é perturbador, porque aponta que não há futuro. Né? O sonho dele mostra uma barreira intransponível, algo que o próprio rei é capaz de pressentir. Ele pressente essa barreira. Mas ele não quer admitir. Ao suplicar, ao baixar um decreto para que venha todo mundo interpretar o sonho, ele está fazendo um apelo. Ele quer que seja diferente, porque ele sabe qual é o futuro dele. Ele não quer aceitar o fim de todas as suas conquistas. Ele cresceu muito, a queda vai ser grande. Não há meios, não há nenhuma força ou poder que sejam capazes de preservar aquilo que não pode mais ser sustentado. O sonho perturba e amedronta seus vassalos, magos, adivinhos, bruxos, sábios, são soldados que não conseguem vencer o grande inimigo. É por isso que eles são condenados a morrer. O rei, o Nabucodonosor, está travando uma batalha. Os seus soldados são esses. Mas eles não conseguem vencer essa batalha, por isso ele está morrendo de medo. A interpretação dada pelo profeta Daniel descreve uma série de grandes impérios que sucederão ao império de Nabucodonosor. Então, Daniel, ele pede a Deus, e é muito interessante a oração que ele faz, do Deus que revela, né? O Deus que revela para ele, porque ele também está diante de uma situação muito séria. É uma oportunidade única que ele encontra, ele e os amigos. Né? É preciso dar certo, porque senão não há caminhos. Se não der certo, quem serão eles? Apenas exilados, escravos numa terra estranha. Então ele faz uma oração profunda a Deus e Deus responde para ele. E ele vai falar que medos, persas e gregos são representados por metais de valor decrescente. Lembram dos sonhos? Ele fala dos metais, tá? Vários metais. E ele está falando desses impérios que vão suceder ao Império Babilônico. E é verdade, a história mostrou. Tá? Logo depois vem outro império. Tá? Todos os impérios se desmoronarão, e no final da interpretação, Daniel também fala que todos esses impérios, historicamente, eles vão se suceder um ao outro. Até hoje. Nós que trabalhamos que lemos jornal, não dá para pressentir que o império aí está se desmoronando, está gritando. A questão do euro, o fim do euro como moeda, esse modelo escravo que, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos submeteu ao mundo, está no fim. Né? Não está no fim?
E Daniel, ele interpreta, no final, será o reino de Deus. É a nossa esperança, né? Tá. O segundo sonho do rei da Babilônia é semelhante ao primeiro e aponta para o mesmo caminho, que é a ausência de futuro para o império. Ele sonha que uma árvore enorme, cuja altura atinge o limite máximo, vai ser derrubada. É a mesma coisa, né? Ou seja, o Império Babilônia é uma árvore que cresceu tanto e ela vai ser derrubada. Babilônia, a capital do grande império, tornou-se símbolo de poder, riqueza e de orgulho humano. A interpretação do sonho feita por Daniel mostra que Deus pretende humilhar e quebrar o orgulho louco do rei. E Daniel fala para ele, é preciso coragem, né? O que vai acontecer? Qual foi a recepção de Nabucodonosor? Estranhamente, ele recebe bem. Por quê? Porque ele pressentia isso. Chegou ao fim. Tá? Lembra do texto? Tá bom. Faz de conta que lemos esses dois grandes personagens. Eu falei para vocês no início que 3 grandes personagens que trabalham com sonhos marcam o período bíblico inteiro. Por quê? Além desses sonhos, desses 3 grandes períodos, há, pipocando na Bíblia, sonhos avulsos, circunstanciais, que não têm grande dimensão. Portanto, não é fundamental se preocupar com eles. Tá? São sonhos que aconteceu, mas não vão marcar a história de uma maneira tão significativa. Esses 3 sonhos, eles são fundantes, porque eles abrem as portas para um povo que estava no caos. É Deus atuando no caos. E o profeta Jeremias, ele vai falar uma coisa bonita que vai ser repetida antes é bonito, né? Repetida antes pelo Deutero Isaías, pelo segundo Isaías. É depois, mas também é antes. Por quê? Porque o Deutero Isaías foi escrito depois. O primeiro Isaías, que é capítulo 1 até o 39, é do século VIII, final do século VIII. Tá? O segundo Isaías, 40 a 55, é depois de Jeremias. Complicou? Sim, né? E o terceiro Isaías, o trito Isaías, é de 56 a 66. Ou seja, o livro do grande Isaías são 3 livros em um. Discípulos escreveram. Tá? Tá bom, vamos lá. Agora, terceira fase, que é uma fase linda, né? Que eu gosto muito. Pena que só no Natal a gente leia. Muito triste isso. A gente lembra do nascimento de Jesus uma vez por ano. É horroroso isso. Muito pobre. Não tem sentido isso. Não tem sentido nenhum. A gente lembra do Pentecostes e mal uma vez por ano. Não tem sentido, mas o Natal é muito maior. O Filho de Deus era para ler, era para lembrar todo dia, todo culto. O rei chegou. Lembra do salmista? Ó portas, levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória?
Lembra de Jesus entrando em Jerusalém? Este é o Rei da Glória. Então, no Natal, quem é que nasce? Por que tem que lembrar sempre? Porque senão a gente se perde. E por quê? Porque a gente se esquece que quem nasceu pobre. E quando ele nasceu, eles estavam na rua, sem abrigo. Então, lembrar o nascimento de Jesus reforça essa coisa básica de solidariedade com os pequeninos de Deus. Por que a gente nem se lembra? E até proposital, para que a gente não se constranja, né? Ai, que chato, eu estou tão longe. Eu falo do Cristo, mas olha, que feio, que feio. Eu estou acumulando, né? Eu não consigo repartir, eu dou uma esmola, né? Eu não me dou, sendo que o Filho de Deus nunca teve uma casa para morar. Ele nasce, ele vai para Nazaré, depois ele muda para Cafarnaum, e chega no momento ele fala assim, eu vou ser morador de rua. Ele vai para a rua. Ele se identifica com aqueles que não são, ele vai para a rua. E por quê? Porque ele sabe do que... Ele fala daquilo que ele sente, ele vive. E ao viver na rua, ele está falando, olha, eu sei do que estou falando, não é um discurso político. Então, a gente deveria lembrar do nascimento de Jesus sempre, sempre. Porque aqui tem um mistério. Aqui tem uma semente fantástica. Mas como nós estamos falando de sonho, vamos lá? Maria fica grávida. E ela tinha entre 11 e 12 anos e meio. Uma adolescente. Era uma menina. E quando o anjo anuncia para ela esse absurdo, o que ela responde? Cumpra-se em mim. Cumpra-se em mim. Eu topo, Senhor. Eu topo, é absurdo. É a coisa mais louca do mundo, mas eu topo. Vamos ver no que vai dar. Essa menina vale ouro, por isso que a gente tem que lembrar. Ela é grande, a gente teria que lembrar de Maria sempre. A gente não lembra, a gente protestante, a gente erra feio. A gente esquece dessa mulher, bendita entre as mulheres. O Cântico de Maria. Lembra? Ela topa, mas e o namorado, o noivo? Naquele tempo ficava noivo, ou seja, a família promete, né? Tá noivo. Né? Nem namora, não namora não, prometida, né? O pai da filha paga um dote, né? Porque e o cara vai receber uma mulher grávida, o dote tem que ser maior, né? Por quê? Porque, nossa, que escândalo! E esse cara chamado José, ele fala também assim, olha, eu topo, Senhor, eu também topo. O Espírito fala assim, José, não temas receber Maria, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. E ele fala, tá bom. Ou seja, Deus encontrou dois parceiros ideais, dois loucos, que dizem sim a um projeto sem cabeça nenhuma. Sem nenhuma cabeça, isso daí não existe. Não existe isso. Não existe isso. E esses parceiros aceitam. A criança nasce numa situação muito complicada, né? Eles vão lá para Jerusalém, né? Para Belém,
porque são naturais de lá, e de acordo com a legislação, eles têm que fazer o recenseamento, a contagem do morador no local de nascimento, para saber se está vivo. Eles vão, e durante esse período acontece o nascimento, e nós sabemos as circunstâncias. E daí, para complicar, surgem poderes do mundo querendo eliminar o projeto de Deus. Os parceiros de Deus falam sim, e os poderosos falam não. Lembrem-se, essa é a regra. Isso não muda. Essa é a regra. E toda vez que a igreja se torna poderoso, e nós nos tornamos poderosos de alguma maneira, a grande tendência é dizer não ao projeto maluco de Deus. A igreja, quando fica poderosa, ela se torna obstáculo ao projeto, porque o projeto de Deus é sem pé nem cabeça. E esse José, o que vai acontecer com ele? Ele está dormindo, Deus fala com ele. Vamos lá? Olha lá. O anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Depois, Deus preveniu José em sonho que não voltasse pelo mesmo caminho. Lembram? A criança nasceu e em sonho Deus fala assim: José, mude de caminho. Por quê? Porque tem gente poderosa que está querendo perseguir o garoto. Por quê? Lembra de Herodes? Ele vai matar criancinhas de 2 anos para baixo, milhares. E as filhas de Raquel choram as suas crianças, lembra? Terceiro, o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José, dizendo: levanta-te, toma o menino e a mãe, José, Maria e o garoto, foge para o Egito. Que loucura! Fica lá, até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Tudo sonho. Ele está dormindo e Deus fala com ele, e ele aceita. Tá bom, Senhor, eu topo. Eu topei, continuo topando. Esse cara é bom demais. Essa mãe é boa demais. São corajosos demais, eles se arriscam demais. Eles estão se arriscando para proteger um sonho louco de Deus, sendo que, pai, por que não fez de forma diferente, mais sensata? Dava para Deus fazer tudo diferente. Ele pode tudo. Joga um toque de mágica, transforma tudo, mas não é esse o caminho, nunca foi. E que a gente saiba disso, não tem caminhos fáceis. Nem para o casamento, nem para a vida. Não tem caminho fácil. É complicado tudo, por quê? É assim, tá? Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor, de novo em sonho, fala para José, que estava lá no Egito. Lembra? Levanta. Toma o menino, toma a mãe e volta para a terra de Israel. Porque aqueles que te buscavam morreram. E ele partiu para a Galileia.
e foi morar numa aldeia chamada Nazaré. A Rosa já está preocupada, eu percebi, com o horário. Então, para José, o sonho para José tem uma espécie de vestigium Dei. O sonho serve para apontar vestígios divinos. E que a gente também possa sonhar assim, né? Deus mostrando caminhos para nós. Né? Quando a coisa estiver apertada, que a gente possa entender que há caminhos. Estou terminando, Rosa. Então, há um critério simples. A proposta era falar de sonho. Faz de conta que eu estou falando e pegando tudo. Há um critério simples. Porque hoje em dia, por aí, nas igrejas, o que mais tem? O misticismo tomou conta da igreja. Como é que a gente faz para lidar, para discernir? Como é que a gente faz? Há um critério simples. Tá? Eclesiastes fala que sonhos são vaidades. Quase sempre são. De que maneira vaidade? Aquele que fala assim, olha, eu tive um sonho e Deus me mostrou. Pura vaidade. O que ele está querendo? Ele está querendo falar para você que ele é assim com Deus. Ele tá ali com Deus e ele é especial e Deus falou com ele e que você não é especial e ele especial está falando para você que não é especial o caminho de Deus. Pura vaidade. Tá? Qual o critério para saber se é pura vaidade ou pouca vaidade? Porque sempre é vaidade. Sempre. Sempre. Tá? Porque Deus não faz assim. Eu lembro, estou acabando de novo, lá em Brasília, né? Eu fui pastor um bom período lá. E eu era superintendente, eu tinha um pastor, gente muito fina. E um dia ele falou assim para mim, reverendo, na minha igreja tem muita gente penteca, daqueles que, sabe, acham que são parceiros de Deus, sabe, estão assim com Deus. Eu estava lá, antes de começar o culto, chega uma irmã, vem para mim e fala assim, pastor, eu tenho um recado de Deus para te dar. Ele falou assim, irmã, vai começar o culto? Depois do culto, a irmã me procura no gabinete, nós vamos conversar, a irmã conta o recado de Deus. E depois do culto, a mulher veio e ele, com muita sabedoria, falou, por favor, irmã, qual é o recado? E a irmã falou, ele falou assim, irmã, muito obrigado. Sabe quantos anos eu conheço Cristo e tento levar a sério a minha vida cristã? Quantos anos, pastor? Desde que nasci. Modestamente, eu sempre levei as coisas a sério. Que a irmã continue ouvindo Deus, mas que a irmã aprenda o seguinte, Deus, ele fala comigo também. Ele não precisa mandar recado para ninguém. Ele fala comigo. E se ele precisar mandar recado, eu vou ficar meio triste. Por quê? Porque eu oro. Eu leio a palavra de Deus, eu sigo os caminhos do Senhor e eu espero que ele fale comigo. Ele falou, sim. E essa irmã aprendeu, pastor. Falei, que bênção, ela aprendeu, porque geralmente não, porque há muita gente com sonhos e visões, tem muita pilantragem, tem muita malandragem, e que Deus nos abençoe. Esse tema não é complicado.
Não é, não. Por quê? Porque são 3 grandes sonhos, né? Tem o de Pedro, lembra? No começo da igreja, quando ele não quer evangelizar os gentios, e Deus fala com ele, ele teve uma visão, ele vê um lençol, lembra? Ou seja, o sonho é legítimo quando aponta caminho de Deus. O sonho é legítimo quando abençoa, que bota você para cima. Se algum irmão seu, algum amigo falar, eu tenho um sonho, diga o sonho, e o sonho acalentar o teu coração, você fala, obrigado, Pai, porque esse sonho reforçou a minha fé. Então, o assunto é complexo, sim, mas nem tanto. Por quê? Porque o nosso Deus é muito simples. Ele nasceu numa manjedoura, que coisa mais simples que isso. Ele é muito legal. Bom, primeiro de tudo, claro, vou falar em nome de todos, porque tenho certeza, foi uma aula que tocou o coração de todos nós, tenho absoluta certeza disso. Barbosinha é essa figura inspirada e ao mesmo tempo, capaz de trazer todo esse conjunto de elementos de pesquisa que nos ajudam a estruturar um pouco mais esse nosso pensar, né? A gente não tem muito tempo hoje, a gente está um pouquinho atrasadinho, hoje foi dia de Santa Ceia, enfim, mas acho que dá para a gente, se a gente conseguir ser assim, preciso na fala, o mais objetivo possível, a gente pode fazer esse momento de reflexão e participação geral. Eu pensei assim de a gente botar 2, 3 pessoas a falarem, a Barbosinha responde, e assim a gente vai, porque eu acho que o tema é interessante mesmo, e eu acho que a gente traz perguntas, traz questões. Vou abrir agora rapidinho, vou dizer para a Barbosinha sentar aqui, ele mesmo administra isso, né? Eu penso que 2 pessoas ou 3 falando, e ele respondendo, tá. E se não tiver mesmo muitas questões, aí a gente não dá para ficar aqui, Barbosinha, está dizendo para eu ficar aqui. Não dá para ficar porque nós não temos o microfone. Então, a pessoa que vai falar tem que ser aqui, senão os outros de casa não ouvem direito, né? É isso, né? Ou dá para passar o telefone? Tá, então vamos fazer assim, nós vamos passar o celular aqui para o pessoal presencial, que quiser perguntar, e o pessoal de fora levantar a mão e eu fico aqui organizando só as perguntas. E daí Barbosinha responde, tá? Tudo bem? Aberto, então. Vamos lá. Quem quer participar, quem quer perguntar, complementar? Bem rapidinho para a gente não perder tempo, né? Eu estou tão empolgada com o tema que eu estou achando. A Ellen está lá, vai, Ellen, fale alto. Não, é mais um testemunho mesmo que eu dou. Não está dando, peraí. Só um pouquinho, Ellen, só um pouquinho. Será que está ligado aqui? Fala, Ellen. Mas o meu é mais um testemunho mesmo que eu dou, porque essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa muito próxima minha, né? Dizendo sobre um sonho em relação à minha pessoa. E diante do que a gente acredita, a Bíblia, essa aula maravilhosa que o Barbosinha traz para a gente, no final das contas é o discernimento do Espírito mesmo, que nos ajuda, né? E foi muito interessante eu ter essa experiência essa semana, e o tema da aula desse dia ser é o cuidado de Deus. É isso. É um pouco a história do pastor de Brasília, né? Se eu estou conectado com Deus, por que Deus não fala comigo direto? Acho que é um pouco isso que o Barbosinha já adiantou. Quer falar, Barbosinha? Tá bom, quem mais? Eu tenho sempre a sensação que essas igrejas pentecostais mais pesadas, prefiro chamar assim, elas trabalham muito essa coisa da interpretação dos sonhos, e isso que eu acho que é o que cria, digamos assim, confusão e dificuldade para as pessoas que não têm um conhecimento bíblico mais profundo enfrentarem. Eu acho que isso perturba um pouco a vida das pessoas. Não sei se o Barbosinha concorda comigo e se ele tem alguma coisa a falar nesse sentido. E a Alexia também quer falar agora, espera um pouquinho aí. Complementando essa fala, Rosa, eu também acho, eu frequentei muito quando era criança igrejas pentecostais com a minha mãe, e eu lembro quando ela estava grávida do meu irmão mais novo, tinha muita revelação, né, na igreja, assim, tinha um momento de revelação, e aí eu lembro que eles falaram uma vez que
meu irmão era um protegido de Deus e que tudo de ruim ia tentar se aproximar dele e tal, coisas assim, sabe? E que a gente devia orar muito, protegê-lo e tal. E eu lembro que eu tive sonhos, assim, um sonho em específico, eu acho que umas 2 semanas seguidas, era o mesmo sonho. E era um pesadelo, não é? Não era um sonho, um pesadelo. O pai dele teve, a minha mãe, todo mundo, assim, tinha pesadelos. E eu não acho que era Deus falando com a gente, eu acho que era o medo, aquela coisa que se criou, né, por causa dessa revelação. Mas é difícil discernir, né? Isso que a Alexia fala para mim desse imaginário que eu acho que às vezes existe, né? Nessas comunidades de menor compreensão das coisas. Então, assim, fica muito difícil e claro, é um inconsciente doloroso que vem em forma de pesadelo. A gente pode explicar isso assim, com um conhecimento um pouco mais científico, enfim. Eu acho que esse universo é um universo difícil, né? Tá bom, vamos lá. E pessoal de casa, não tem perguntinha hoje? Só a Ellen? Vilna, como você está aí? A Elaine já deu, acho que fez uma participação por chat, né? A Luciana quer falar. Não, é também compartilhar, assim, não, espera um pouquinho só, Lu. Só um pouquinho, Luciana. Já pode, acho que pode. Vamos ver. É para compartilhar também. Pode falar para a gente testar. Em 2010, eu vivi uma situação, assim, muito difícil, uma coisa, assim, foi bem difícil para mim e naquela noite até que eu estava mais intensa, assim, essa situação que eu dormi muito preocupada e eu pedi muito a Deus, assim, para orientação e tal. E quando eu acordei, eu tive um sonho, mas um sonho assim muito diferente de todos os sonhos. Eu sonho bastante, muito diferente de todos os sonhos. Parecia mesmo que Deus tinha estado ali e ele me disse assim: eu estou no controle. Mas é uma coisa assim que até hoje eu me lembro e é uma coisa assim muito diferente de todos os outros sonhos que eu tive. Assim, muito intenso, que eu fiquei na dúvida se era uma coisa real, se era um sonho, sabe? Foi uma coisa, assim, muito diferente. E eu creio que naquele momento foi Deus realmente falando, sabe? Eu tô aqui, eu tô no controle dessa situação. Claro, Lu, e é bem aquilo que o Barbosinha disse na fala dele, assim, é tranquilizador, né? A presença de Deus, no caso de que ele use o sonho como comunicação, né? Que é o caso da Bíblia, se comunica por diversas linguagens, e essa poderia ser uma, mas ele é tranquilizador, ele é abençoador, não é de criar angústia e ansiedade, como foi no relato da Alexia, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Legal. O que mais? Edivaldo, alguma coisa? Ivarda? Somos silenciosos hoje, então tá. Vai, Ivarda, vai lá. O Barbosinha nos leva por caminhos que a gente não imaginava. Eu imaginava outro caminho histórico, científico, tarará, dos governos e tal. Ele leva mesmo para o coração de Deus. O que é importante, né? Nesse mundo de hoje que a gente nos resta sonhar com algo melhor. Então, que a gente esteja atento a esses sinais e tenha esperança, que não pode morrer. Acontecem coisas, mas a história muda. E Deus nos avisa sempre. Nunca vai nos pegar desprevenido, não. Ele nos avisa. Deus é amoroso e nos sinaliza. Obrigada, Barbosa. Que legal, Ivara. É bom te ouvir, bom te ter aqui conosco de novo. Mas acho que é um pouco isso mesmo. Com que critério que a gente olha para essas coisas, né? É o critério do cuidado de Deus, o critério da bênção de Deus e até desse princípio interno da gente dizer, vamos dar um tempo, nós não podemos fazer nada, mas Deus está ali e a gente tem que manter a esperança de que tudo isso passe, né? Tanto na vida pessoal, nos problemas
individuais que a gente vive e enfrenta, quanto na vida social, né? Naquilo tudo que nos preocupa e a todos nós, de forma ampla, e, enfim, nesse período de pré-eleição, eleição e situações outras, né? Envolvendo o país. Legal, Varda, obrigada, viu? Eu que agradeço. Abraço para todos. Abraço. Mais alguma coisa, gente, Barbosinha, para fechar? Então, vem. A Barbosinha vai fechar para nós. Eu acho que a grande resposta para que a gente tenha esse discernimento, se é de Deus ou não, é respondido lá em Hebreus, no primeiro capítulo. O livro de Hebreus, a carta, no começo, ela abre dizendo assim: tendo Deus outrora falado de muitas e diversas maneiras, agora ele nos falou através do Filho. Como é que Deus fala? Está aqui, ó. A gente, claro, Deus, igual a Luciana falou, né? Deus sinaliza para nós, para nos dar conforto, mas revelação de Deus, onde é que está? Está aqui, ó. Né? Nos evangelhos, Deus nos fala pelo Filho. Então, não é para ter muita confusão, né? É simples. Outrora ele falou de muitas maneiras, agora não. Por quê? Porque ele falou através de Jesus, através do ministério dele, do sacrifício dele, da ressurreição dele. Tá bom, né? Não tem que esperar outra revelação. Não tem, não. Toda vez que vier, viu? Bobagem. Fora. Estou fora, né? Bendito Deus, nosso Pai querido, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai. Ajuda, Senhor, em cada momento da nossa vida, principalmente naquelas ocasiões que nós estamos meio cegos, sem enxergar caminhos. Que o Senhor nos ajude a manter essa esperança. Muito obrigado, Pai, que teu Espírito Santo nos acompanhe em cada momento, nos ajudando a ter discernimento para viver uma vida de acordo com a tua vontade. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por todos nós aqui. Em nome de Jesus, amém. Então é isso. Gente querida, é o seguinte, vou contar para vocês uma coisa ótima. Assim, hoje nós estamos maravilhosamente com as outras pessoas, não é? Coisa boa, né? Muita gente lá, muita gente de cá. A gente parece que está retomando esse momento assim, do grupo, passado o julho, passado as férias, passado essas coisas todas que são pessoais. Mas que bom que a gente agora está todo mundo junto, reunido, e cada um trazendo o outro, isso é a coisa que a gente mais deseja, né? E é só lembrar que é Dia dos Pais, então a gente já sabe que é coisa mais complicada, né? Para ficar mais atento a isso, quem sabe se vir, estar juntos é uma boa experiência, né? Mesmo que seja Dia dos Pais, a gente encaixar um horáriozinho, vem tomar almoçar com o pai, quem tem pai, quem não tem pai, enfim, né? Por último, a gente precisa ver o lanchinho da semana que vem. Quem está se dispondo aí a fazer? Elza, traz o que tu traz, Elzinha? Isso aqui, pelo jeito, já acabou, né? Surprise! Oba! Oba! É a nossa escola. Quem está em casa, os nossos irmãos online, pedem os nossos lanchinhos aqui. Bolinho, suco, surprise, diz a Elza. Estou brincando, é que a classe alternativa sempre teve, né? Esse momento assim de lanchinho aqui, para a gente ficar bem, e o pessoal que está de fora agora não aproveita isso. Mas quando vierem nos visitar, assim, pessoalmente, vão comer os bolinhos e os lanchinhos nossos, tá bom? Boa semana para todo mundo, Deus abençoe, até no que vem. Boa semana, tudo bom? Tchau, tchau. Primeiro aqui,